começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje, vamos falar sobre a importância do nome para as pessoas, quando é possível alterá-lo e o que fazer quando alguém usa este nome de forma indevida. O artigo 5º determina que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Assegura ainda o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem, e diz que é inviolável a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, também prevendo indenização caso este direito seja violado. E para falar sobre as questões legais relacionadas ao nome das pessoas, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco Paulo Henrique de Araújo, oficial de Registro Civil e diretor da ANOREG, Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal. Também vamos conversar com o advogado Herbert Alencar Cunha, especialista em Direito Civil. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor Herbert, gostaria que o senhor explicasse para a gente, para começar. Normalmente, o nome das pessoas é formado pelo prenome e pelo sobrenome dos pais. Mas isso é uma regra ou quem vai fazer o registro é que define? Perfeito. Seria uma regra natural, né? Quando diz respeito ao prenome, também denominado como nome. O nome, geralmente, os próprios pais escolhem. O prenome, o sobrenome já não. O sobrenome já decorre da sua origem familiar, né? Então, seria isso. E aí tem que conter tanto do pai quanto da mãe? Pode conter tanto quanto o do pai quanto da mãe. Pode ser feita uma combinação. Doutor Paulo Henrique, e normalmente quem é que faz esse registro? Bom, a nossa lei de registros públicos, ela tem uma ordem de obrigação de quem deve fazer o registro. Então, ela disciplina, em primeiro lugar, o pai. E, na ausência do pai ou no impedimento, a mãe, depois vem um parente mais próximo, se nenhum dos dois puder, e se não houver parente mais próximo também, o médico, o diretor do hospital, e em último caso, até a pessoa que detém a guarda do menor. Então, vem uma ordem de obrigação. Nesse ponto, há, inclusive, hoje um projeto de lei para colocar o pai e a mãe no mesmo nível ali, em decorrência da igualdade de direitos e obrigações no trato da família, né? Escolher o nome que uma pessoa vai usar durante toda a vida não é uma tarefa fácil. Muitas vezes os pais abusam da criatividade, mas nomes exóticos podem causar aborrecimentos e problemas ao longo da vida. Tem gente que se incomoda a ponto de buscar a justiça para alterar a identidade. Já outros convivem bem com o diferente. Quem não conhece alguém com um nome estranho, diferente? Este analista de sistemas tem um, digamos, no mínimo criativo, mas ele não se sente tão incomodado. Um nome que foi dado ou inventado pelos meus pais, eu não tenho conhecimento se outras pessoas têm o mesmo nome que eu, acredito que deve ter alguém no mundo também, se chama Vanderlane, e estendeu aos meus irmãos, Vanderli, Vanderlé e Vanderlânia. Mas nem todo mundo fica à vontade com um nome incomum. Este tabelião conta que já recusou o registro de vários bebês porque os pais escolheram nomes que poderiam causar algum tipo de constrangimento às crianças. Uma pessoa quis dar nomes, por exemplo, de Keren Apuk, né? Um nome que eu sei que é um nome bíblico, mas eu acho que ele não tem uma sonoridade bonita, né, na língua portuguesa. Assim como também eu me lembro de dois nomes que também são bíblicos, né? Que lá fala em Romanos, na Bíblia, fala Trifena e Trifosa. Também nomes que soam, né, bastante ridículos. Uma mulher em São Paulo tentou substituir o sobrenome Pinto por Pereira. Ela apresentou um laudo psiquiátrico atestando problemas emocionais por causa do sobrenome. Mas para o Tribunal de Justiça de São Paulo, o motivo não era suficiente para a mudança, por considerar o nome Pinto tradicional. Na carteira de identidade, o que poderia ser motivo de chacota, Tadeu leva na brincadeira e ainda usa o sobrenome Pinto a seu favor. Eu gosto, eu faço questão de usar esse sobrenome, eu não me lembro de apelido que eu tenha recebido por causa do nome e até uso ele com muito bom humor, me facilita algumas coisas, eu faço bastante amizade por causa desse nome, porque não tem como a pessoa esquecer, né?
Nem Vanderlânio e nem Tadeu pretendem mudar o nome. Eles afirmam que o diferente faz deles inconfundíveis. Convivo com ele há 30 anos, acabei me acostumando. Acho melhor não mudar o que já está hoje. Faz parte de mim, sem estar no sangue, e eu faço questão de que usem daqui para frente também. Pretendo não deixar morrer. Doutor Herbert, tem muita gente que convive com o diferente de uma forma agradável, mas também é comum o caso de pessoas que tentam mudar o nome. Hoje é comum, logicamente, desde que ela tenha um nome jocoso, né, que expressa aí motivos de risos, né? Então, é uma das formas que a lei autoriza essa mudança, entendeu, de nome, né? Caso contrário, não. Aí, de uma forma geral, de uma regra geral, ninguém pode alterar o seu nome por uma simples vontade, por um simples prazer, ou porque acha interessante um outro nome, né? Agora, doutor Paulo, a lei de registro prevê que ao fazer 18 anos a pessoa pode alterar o nome. Como é que isso funciona na prática? Vale para todo mundo ou também tem algumas regrinhas? Em alguns estados é disciplinado isso que, através de um procedimento administrativo iniciado no próprio cartório de registro civil, a pessoa, naquele ano que completou a maioridade, se dirige ao cartório, requer, e o cartório processa encaminhando ao juiz corregedor permanente ou ao juiz da vara de registros públicos, e isso se processa. É possível fazer. Outros estados, o interessado tem que constituir um advogado e entrar com um pedido para exercer aquele direito, porque a lei ela não disciplina e nem regulamenta muito bem como funcionaria. Então, deu essa margem a várias interpretações de acordo com o entendimento de cada corregedoria e até de cada oficial. Mas o fato é que pode. Obviamente que o juiz sempre vai passar pela intervenção, pelo crivo do juiz, ou seja, o juiz corregedor, ou seja, o juiz de direito, ele vai sempre passar pelo crivo se aquela alteração, ela não vai prejudicar terceiros, né? E se ela se faz mesmo necessária. Via de regra, como se trata de um jovem ainda com 18 anos, com uma vida que ainda que iniciando ali no mundo profissional, a sua vida civil, não há grandes impedimentos, não vai encontrar muito impedimento. Mas é importante ressaltar que a alteração pura e simples vai provocar a necessidade de alterar todos os seus documentos pessoais, toda a sua vida, e isso traz os transtornos decorrentes daquela modificação de nome. É sempre um processo complexo, doutor Herbert? Normalmente sim, é complexo porque, como dito, o juiz deve avaliar esses aspectos, né? E também o impacto, né, que isso vai causar no meio social que essa pessoa vive, né? Porque o nome, ele liga essa pessoa à sua personalidade e tudo aquilo que a personalidade leva, né? Então, é um processo complexo, sim, né? E quando acontece por um erro de grafia no cartório, por exemplo, e aí a pessoa acaba ficando com um nome diferente do que os pais gostariam, como é que é feito nesse caso? Bom, neste caso, a lei prevê uma solução prática, rápida. No caso de erros de grafia ou qualquer erro que contenha um registro civil, mediante simples requerimento dirigido ao oficial do cartório, a parte pode requerer aquela retificação, comprovando que houve efetivamente um erro, e aí é fácil de comprovar, quando são erros, troca uma letra de lugar, isso é fácil de comprovar, o oficial encaminha ao Ministério Público e rapidinho o registro vai estar retificado. Doutor Herbert, no caso de mudança de sexo, também já é possível mudar o nome? Sim, uma vez que o nome ele está ligado à personalidade, né? E aquilo que a personalidade representa, né? Então, na medida que você tem uma pessoa que modificou-se de forma física, seria inadequado que ela permanecesse com o nome, né, diferente daquilo que ela representa. Então, seria uma das formas autorizadoras da modificação do nome, né? Mas também trata-se também de um processo da mesma forma complexo, né? É o chamado nome social? Perfeito. Seria isso. Só complementando o que o doutor Herbert explanou muito bem, recentemente a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto de lei originário da Câmara autorizando a mudança de nome após a mudança de sexo. Aliás, não precisa nem a mudança, a operação, a cirurgia de mudança de sexo. A simples
necessidade da pessoa, por ela vive com outro sexo, digamos assim, ela já vai poder alterar. E na hora de mudar o nome, a pessoa tem que pagar as taxas ou isso é feito gratuitamente no cartório? Como é que funciona essa parte financeira? Bom, depois do processo, esse processo judicial, que aí a justiça ou é gratuita ou é paga as custas e as despesas para aquelas pessoas, de acordo com cada caso, no cartório funciona da mesma forma. E de acordo com a lei, o regimento de emolumentos de cada estado, está previsto ou não a cobrança por aquela averbação no registro civil da alteração. Geralmente são valores baixos, pequenos, porque o registro civil geralmente é assim que funciona, mas a pessoa não tendo condições de arcar com os custos, certamente ela terá aquele ato também praticado gratuitamente, porque é um ato de cidadania. Doutor Herbert, e se a pessoa quiser homenagear alguém famoso, por exemplo, um nome muito conhecido, pode ou quem tem aquele nome conhecido é como se fosse uma marca para ela e é detentor daqueles direitos? Não, detentor desse direito não, porque não se pode deter direito sobre o nome próprio, né? Na realidade, ele detém o direito sobre aquilo que a personalidade dele, né, leva em relação àquele nome. Mas o nome não, o nome é comum a qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode escolher o nome a dar ao seu filho, né? Lógico, desde que não seja jocoso, né? Então ele pode, sim, com certeza, homenagear o jogador de futebol, né? Observando esse parâmetro legal, aquele estabelecido na lei de registro, né? Mais precisamente no artigo 55 e 47. Então, com certeza, ele pode, sim, escolher o nome, homenagear o seu artista que ele entendeu, admira, sem problema nenhum. E se o tabelião se recusar a registrar um nome, a pessoa pode entrar na justiça para isso? Na verdade, ela não precisa nem entrar. Se o oficial se recusar por entender que aquele nome expõe a criança ao ridículo, basta que o interessado, o pai ou a mãe que esteja registrando, requeira: eu quero que suscite uma dúvida, eu quero que encaminhe ao juiz para que ele decida. E o próprio oficial está obrigado a fazer um procedimento e encaminhar ao juiz, e o juiz decide rapidamente se registra ou não registra com aquele nome escolhido. E nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são o advogado Herbert Alencar Cunha, especialista em direito civil, e Paulo Henrique de Araújo, oficial de registro civil e diretor da ANOREG. No programa de hoje estamos conversando sobre a relação das pessoas com o próprio nome. O Código Civil tem um capítulo que trata dos direitos da personalidade, entre eles o nome de cada um de nós. A lei determina que toda pessoa tem direito ao nome e que este não pode ser usado por outros em publicações ou representações que exponham ao desprezo público, mesmo que não haja intenção de difamar. Diz ainda que, sem autorização, o nome alheio não pode ser usado em propaganda comercial e que o pseudônimo adotado para atividades lícitas tem a mesma proteção dada ao nome. Doutor Herbert, quais são os direitos de uma pessoa que tem o nome usado indevidamente numa publicação ou até mesmo ridicularizado? Essa pessoa ela pode promover uma ação indenizatória, estabelecida lá no artigo 186 do Código Civil, né? Uma vez que todo aquele que causar dano a outrem tem a obrigação de repará-lo, né? Então, a pessoa ela pode promover essa ação no intuito de ver reparado o seu direito, né? E a lei fala também no uso de pseudônimos. De que forma que a pessoa deve proceder se ela quiser acrescentar um pseudônimo ao próprio nome? Ela deverá entrar, igualmente, de qualquer alteração que ela venha fazer no nome, ela deverá entrar com um pedido judicial perante o juiz competente, o juiz de registros públicos, geralmente, ou o juiz comum nas comarcas únicas. Entrando com esse pedido, ela vai ter que provar que utiliza aquele chamado apelido público notório que a lei estabelece como pré-requisito para alterar o nome naquele ponto. Então, se ela provar que no meio social ela é público e notoriamente conhecido por aquele apelido, ela poderá inserir no seu nome aquele apelido e passando então a integrar o atributo da personalidade que é o nome, né? Mas isso vale mais para o caso dos famosos, né? Não necessariamente. A gente já viu casos de pessoas, a gente na literatura da justiça, do judiciário, das decisões, em que pessoas que
era conhecido na localidade, um guia turístico, por exemplo, que era muito conhecido na localidade como Roque, ele era conhecido por todos como Roque e ele conseguiu na justiça que inserisse no nome dele Roque, porque fazia parte, todo mundo na cidade conhecia. Isso está na literatura, está na sentença judicial. Então, não necessariamente. O importante é que ela prove e demonstre que no seu meio social ela é conhecida por aquele apelido, notoriamente, publicamente, que não vai haver confusão e que aquilo é importante para ela, de alguma forma. E isso certamente o juiz reconhecerá, fará um procedimento, uma audiência, isso será aprovado e ele terá esse direito deferido. Doutor Herbert, mas a lei veta alguns nomes que são ilegais, são imorais ou são ligados ao crime, por exemplo? Sim, são aqueles casos, né, que fazem a apologia ao crime, né? Então, pelo artigo 47, né, da lei de registro, é vedado, sim, né? Mas, como já dito, né, a pessoa pode, na realidade, pleitear esse direito, né, uma vez que não há uma definição expressa na lei que impeça, né, o registro. Aí, né? cabe ao juiz negar. Cabe ao juiz negar, com certeza. E nas ruas as pessoas falam sobre a mudança de identidade. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Você trocaria o seu nome? Se a pessoa não se sente bem com aquele nome, tem todo o direito de trocar. Se fosse artístico, né? Acho que sim. Agora, trocar porque eu acho feio, acho que não. Tem nomes que realmente chega até a ofender, né, a própria pessoa, né? A pessoa vai ficar passando por situações constrangedoras, né, durante a vida toda. Eu acho que ela pode ter mesmo essa opção e esse direito de poder trocar os documentos todos, fazer uma coisa de maneira legal. Eu trabalhava numa empresa, nós tínhamos acesso a alguns nomes. Aí um dos nomes era 1, 2, 3, Oliveira 4. Tipo, o nome da pessoa, né? Fica difícil, ela vai sofrer constrangimentos, né? Eu acho muito complicado. Vocês também devem conviver com muito nome estranho que chega no cartório. Certamente. A gente, principalmente a questão de misturas de consoantes, de nomes com Y, K, W, isso acaba dificultando, às vezes o nome se torna até ilegível, pais que querem colocar 2 Ks com 2 Y, isso é comum e a gente tem que dissuadi-los de fazê-lo e às vezes não é um trabalho fácil. Insistindo, a gente submete ao juiz de registros públicos para decidir a questão, mas via de regra os pais são suscetíveis ao argumento e acabam mudando ou inserindo um outro nome para facilitar. O importante, neste caso, é que os pais pensem muito no futuro da criança, né? E não na sua vontade própria, que poderá expor a criança a situações vexatórias. Doutor Herbert, e acontece também da gente encontrar pessoas com o mesmo nome, os homônimos. Como é que funciona nesses casos? Esses casos, a alteração, né, ocorreria caso a pessoa cometesse algum ato ilícito, né, que viesse expor o seu homônimo, né? Então, nesse caso aí, a justiça, com certeza, fazendo a prova disso, com certeza a justiça, o juiz, com certeza, irá conceder uma modificação, agregando-se um nome parecido àquele, né, para que não haja também toda uma mudança complexa que vá envolver registros que ele possa ter feito anteriormente, né, como aquisição de imóveis, etc. Né? Então, para se evitar esse transtorno todo, então ele deva escolher um nome aproximado, né? Geralmente o juiz defere quando se escolhe um nome aproximado, né, daquele que estaria exposto aí. Agora, para o juiz deferir isso, tem que ter acontecido algum prejuízo ou basta a pessoa estar se sentindo incomodada porque tem alguém com o mesmo nome sendo confundido? Teria que ter um evento realmente danoso, né? Então, o juiz avalia esse aspecto, né? Alguém que possa ter adquirido produtos, né, no mercado e não ter pago, né, que possa ter lançado o nome dele ao Serasa e etc., que tenha causado a ele, vem causando a ele transtornos continuados. Aí, ele fazendo a prova disso, com certeza, né, o juiz ele vai deferir, com certeza, esse pedido. Doutor Paulo, agora o doutor Herbert falou aqui da questão do Serasa, da pessoa fazer compra e deixar o nome do outro sujo. E o caso da pessoa que muda de nome e está com algum problema na justiça? Como é que fica? Zera tudo porque o nome é novo ou tem que fazer a mudança em todas as instâncias? Geralmente o juiz
requer da parte que está pleiteando a mudança de nome certidões de toda ordem, de toda natureza, de feitos ajuizados da Justiça Federal, da Justiça Estadual, e fichas da polícia, né, arquivos da polícia, para ver se tem ou não antecedentes penais. Isso tudo é solicitado justamente para verificar que, se o juiz verificar que constam essas pendências, ele pode ou não autorizar, ou, autorizando a mudança, determinar que se altere também naqueles registros, né? Então, é importante saber que as coisas não são simplesmente... Ninguém consegue mudar para se evadir ou para se eximir de uma obrigação, porque a questão é fechada, ela tem todo um procedimento sério e complexo para dificultar justamente esse tipo de drible nas obrigações. Quer dizer que a pessoa pode até conseguir mudar o nome, mas ela vai ter que pagar o que deve. Com certeza. Isso aí não tem como. Até porque hoje, não apenas o nome, mas tem vários outros elementos, tem documentos, CPF, número de identificação, que isso fica lá registrado, isso não altera, né? Então não tem como. E quando a pessoa vai tirar outra identidade, os próprios institutos de identificação, a partir das impressões digitais, identifica que a pessoa já é identificada civilmente, fala, vem cá, por que você mudou o nome? Aí a pessoa tem que levar lá a prova, a certidão, não, mudei o nome porque teve uma ação judicial, isso é provado. Então, não tem como, por esse meio, se eximir das obrigações. Doutor Herbert, e quando a pessoa muda o nome por causa do matrimônio? Como é que funciona? É obrigatório? Ela escolhe se quer acrescentar o outro nome? São uma das hipóteses, né, que a Justiça autoriza, que a lei autoriza, né? Quando você adquire matrimônio, né, você pode aí adotar o nome do seu cônjuge. E também aquelas autorizadas pela lei, né? Então, quando você, na realidade, é adotado, aí a partir daí você também recebe o nome daquela família, né? Então, são essas as hipóteses que a lei autoriza. Agora, o comum é a esposa adotar o nome do marido, mas também pode ao contrário. Sim, permitido. Não tem nenhum óbvio em relação a isso. Bom, para encerrar, eu gostaria que vocês dessem uma dica aqui para quem vai escolher o nome de um filho, para quais são os cuidados para evitar problemas no futuro. Doutor Paulo. Eu sempre parto de um princípio que já foi dito por um filósofo, que a beleza está na simplicidade. Se você faz a simples, escolhendo um nome para que o seu filho vá carregar a vida inteira, não complique muito. É óbvio que também realize o seu sonho de colocar aquele nome, mas não crie problemas e certamente consulte o oficial de registro civil e ele vai orientá-lo a fazer, se tiver dúvida na escolha, consulte outras pessoas, ouça outras pessoas se aquele nome realmente convém, se ele foge muito à normalidade. Isso é que é importante. Colocar o nome que a criança vai levar e vai se sentir bem também é um ato de amor pelo filho. Doutor Herbert, para o senhor. Sim, os pais devem ser motivo de orgulho, né, para os seus filhos, né? Então, os pais, logicamente, no momento desse, devem pensar, imaginar em um nome que vá se adequar à personalidade daquele filho, aquilo que ele espera daquele filho. E aquilo que aquele filho possa representar no meio social que ela vive, né? Então, nesse momento, é um momento crucial para que os pais possam fazer uma escolha tranquila, livre, mas sensata, né? E aí, tomando aí a palavra do Dr. Paulo, né, de maneira simples, né? O simples realmente pode se tornar o belo. Querer inventar muito pode dar problema. Pode trazer problemas futuros, porque a criança cresce, né, e com certeza pode cobrar dos pais isso. Bom, e com essas dicas nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Dr. Herbert, Dr. Paulo, eu agradeço a presença de vocês aqui conosco no estúdio do Artigo 5º e lembro que você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!